Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é sobre o lado positivo das maldições da Torá. Ou seja, a equação das maldições é assim. Hashem criou o mundo, criou o Adão, a Eva e colocou lá no paraíso uma cobra. Por que Hashem colocou a cobra no paraíso? Então, nós temos duas categorias de mandamentos divinos. Uma categoria é o mandamento faça. A gente tem que fazer. E qual é a prova que você fez? A prova que você fez é o fato de você ter feito ele. Então, por exemplo, a pessoa ele fala: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. E qual é a prova que ele é uma pessoa boa? Aí você pergunta para ele: alguma vez você deu alguma coisa para alguém? Ele vai falar: nunca dei nada para ninguém, mas eu sou uma pessoa boa. Você deu um sorriso para alguém? Você ensinou uma coisa para alguém? Nunca deu um sorriso, nunca ensinei nada, nunca falei um bom dia, nunca falei boa tarde, nunca falei boa noite, mas eu sou uma pessoa boa. Então, a bondade só existe quando você faz ela na prática. Então, da mesma maneira, todos os outros mandamentos positivos, eles só são considerados que você fez se você fez eles. Se você não fez, não é considerado que você fez. Então, para isso, não precisa cobra no paraíso. Por que vai precisar da cobra no paraíso? Para um mandamento não faça. Hashem falou para não comer a fruta proibida. Então, o não faça é big deal. A pessoa chega lá em cima, fala: não assassinei, me dá um paraíso, não assassinei. Ah, não assassinou porque você não teve oportunidade. Se tivesse oportunidade, você assassinava. Então, se a sua filha chegasse grávida do namorado e falasse para você que ela vai parar de estudar, vai cuidar da criança, e que o namorado fugiu para a Coreia do Norte, na hora que ele ouviu falar que ela está grávida, aí você está sendo testado. Aí você pode falar: Deus me livre, você pode falar lá em cima que você não assassinou. Por quê? Aí o seu teste é: se Deus me livre, você briga com ela e ela tem um aborto, aí você assassinou. Aí, como você vai poder falar lá em cima que você não assassinou? Que você falou para ela: minha filha querida, eu vou te ajudar, essa criança vai ser meu neto querido, e um dia a gente vai com você para a Coreia do Norte lá visitar o pai dele. Ou não, isso ele não precisa fazer. Então, aí, na hora que você fala para ela: olha, cuida bem do seu feto, porque eu vou te ajudar, aí é considerado lá em cima que você não assassinou. Na hora que você fica bravo com ela, e ela, por causa que você ficou bravo, ela vai fazer um aborto, aí você assassinou. Então, por isso precisava cobra no paraíso. Quando Hashem falou para Adão: se você comer essa fruta, você vai morrer. E não só que você vai morrer, mas todo mundo vai morrer, você vai assassinar. Aí tinha que a cobra falar: não, você come a fruta, você vai ficar Deus. Aí ele tinha que falar: não, eu não vou comer essa fruta, porque se eu comer a fruta, eu vou trazer morte para o mundo, eu vou estar assassinando. Aí ele poderia dizer que ele não assassinou. Hashem falou para ele não comer a fruta, e a cobra falou: se você come essa fruta, você vai virar Deus. Se ele falasse não, aí ele poderia falar que ele não fez idolatria. Na hora que ele comeu a fruta para virar Deus, ele fez idolatria. Mas se ele não tivesse comido a fruta, por causa que a cobra falou para ele que se ele comesse essa fruta, ele iria virar Deus, aí ele teria cumprido o mandamento divino de não fazer idolatria. E vamos em frente. Depois ele brigou com a mulher, que ele falou que a mulher deu para ele a fruta proibida. Aí na hora que a pessoa briga com a mulher, aí a coisa ruim já se revela para ele. Se revelaram para ele duas demônias. Eram duas, geralmente todo mundo sabe que tinha uma lá, porque uma era a mulher casada, tipo o aspecto feminino do anjo da morte. Ela era a anja da morte. A gente não fala esses nomes, sendo que eles são anjos do baixo escalão. Então, se a gente fala o nome, a coisa aparece. Então, se não aparece visivelmente, aparece invisivelmente. Então a gente chama ela de Li.
Ali e Aná, as duas lá que se revelaram para ele materialmente e viveram com ele 130 anos materialmente, só teve isso uma tragédia muito grande, mas se por causa que elas apareceram, se ele falasse para elas, olha, não quero nada com vocês, aí ele poderia falar lá em cima que ele não transgrediu o mandamento das relações ilícitas. Então a cobra foi necessária no paraíso porque sem a cobra não teria como Hashem pagar pra gente nada. E só que quem colocou a cobra lá? Hashem. Então ontem tive assim, eu corro de lugar para lugar, tive um exemplo, tinha que dar uma aula num lugar muito importante e entrei correndo, lavei a mão, deixei cair água no chão, limpei, enxuguei o chão com os papéis lá que tinha para enxugar a mão, mas enxuguei o chão como homem enxuga o chão, não como mulher enxuga o chão. E entrou alguém e escorregou. Aí a pessoa, já de um lado da sinagoga até o outro lado, ele me chama, porque ele entrou lá, o chão estava molhado. Todo mundo olha para mim, estou sendo chamado porque alguém escorregou por causa de mim. E aí eu tinha que dar essa aula que eu estou contando para vocês. Aí eu contei lá e eu já tinha um exemplo para dar. Contei para eles assim, quem deixou o chão molhado? Eu. Se a pessoa tivesse quebrado a perna, quem seria o responsável? Eu. Ah, então, mas eu deixei o chão molhado por um bom motivo. Porque, vamos dizer assim, eu quis limpar o chão para não ficar água no chão. Mas vamos dizer assim, se tivesse uma necessidade de... vamos já direto para o exemplo. Hashem colocou a cobra no paraíso. Quem é culpado por tudo que essa cobra fizer? Quem é o responsável pela cobra? Quem soltou a cobra no paraíso? Hashem. Ah, ele soltou a cobra no paraíso por um bom motivo, para que a gente possa receber um pagamento pelo que a gente fez de bom, mas a gente escorregou na cobra. Então, não só que Hashem tem que retificar a gente por ter feito a coisa ruim, por ter dado escorregão, mas o responsável por tudo isso é ele. Então Hashem tem que indenizar a gente por ele ter colocado a cobra no paraíso. E essa é a equação de tudo de ruim que tem no mundo, de todas as maldições da Torá, que elas são o conjunto de tudo de ruim que tem no mundo. Ou seja, você é uma pessoa normal, você tem uma vida normal, até um dia que você resolve fazer uma coisa ruim. A pessoa resolveu fazer a coisa ruim, aí ele recebe um sofrimento. Depois ele recebe de Hashem uma indenização por ter recebido o sofrimento. Ou seja, não só que o sofrimento zerou o que ele fez de ruim, e ele poderia falar, paguei minha dívida, mas o contrário, ganhei na loteria. Não só que paguei minha dívida, mas ganhei na loteria. Por quê? Porque depois que ele recebe o sofrimento, depois que zerou, aí ele recebe a indenização por Hashem ter sido cúmplice na queda dele, por Hashem ter dado essa possibilidade para ele fazer a coisa ruim. Porque se ele morasse no mundo de Atzilut, ele não teria como fazer a coisa ruim. E sendo que Hashem colocou ele nesse mundo aqui, que aqui ele pode dar um escorregão, então por causa disso Hashem é cúmplice do que ele fez, Hashem indeniza ele de uma maneira sobrenatural. Por isso que todas essas maldições da Torá, elas só vêm quando a gente faz a coisa ruim. E depois que ela passa, quer dizer que a gente ratificou a coisa ruim, a gente zerou, aí ela traz o lado, o bem do mundo oculto, o Tov da alma de Tkassa, que aí é a grande indenização, a indenização divina por a gente ter escorregado no chão molhado que a gente fez aqui nesse mundo. Essa é a equação de uma maneira geral. Então, Hashem, o objetivo divino é que a gente faça tshuva. Então, para zerar a coisa ruim que a gente fez, a gente zera quando a gente faz tshuva, quando a gente se conscientiza de que a gente fez a coisa errada. E como a gente consegue se conscientizar de ter feito a coisa errada? Aí tem dois meios lá em cima. Aí tem um meio que seria mais agradável.
Hashem te dá muito sucesso, muita saúde. Depois que você fez a coisa ruim, Hashem te dá muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Você fica com tanto remorso. Você fala, Hashem é tão bom. Deus é tão bom comigo. Como pode ser que eu fiz uma coisa ruim para ele? E aí você vai compensar isso. Você vai fazer muitas coisas boas para agradecer a Hashem por todo o bem que ele te faz e para compensar a coisa ruim que você fez. Aí você consegue retificar a coisa ruim sem ter que sofrer medida por medida, mas você retifica de uma maneira melhor, de uma maneira mais positiva. Ou seja, para Hashem, para Deus, é mais importante que você faça coisa boa do que você sofra da coisa ruim. Então, nesse caso, você retifica a coisa ruim que você fez por meio de fazer muitas coisas boas, e aí já é o suficiente estudar, ler na Torá os nomes das maldições para ser considerado como se você tivesse passado por elas. Agora, o outro jeito é Hashem mandando para a gente o que está escrito lá. Esses são os dois extremos, quer dizer, entre tem 1001 divisões. Agora, o que a gente vai entender daqui, que o motivo que Hashem manda as maldições é porque a natureza humana funciona melhor com as maldições do que com as bênçãos. Por quê? Vamos chegar lá. Esse é o ponto principal. Nosso patriarca Abraão, ele era a Chesed, ele era a bondade do lado da Kedushá, do lado bom. O filho dele, Ismael, o primeiro filho dele, ele era a bondade da Tumá, bondade da Sitra Achra, bondade do lado ruim. E o que quer dizer bondade do lado ruim? Uma aluna nossa perguntou se bondade do lado ruim é você dar para alguém tanta coisa, chover tanto que dá uma inundação. Isso não é bondade do lado ruim, isso ainda é bondade do lado bom. Bondade do lado ruim é como a dureza do lado ruim. Vamos colocar aqui duas etapas, duas categorias. Nosso patriarca Abraão, ele teve o filho Ismael. Abraão era Chesed, Ismael era Chesed. Abraão era Chesed do lado da Kedushá, do lado puro. Ismael era Chesed do lado impuro. O segundo filho de Abraão, que a Torá determina que ele vai ser a descendência de Abraão e não o Ismael, ele era o Yitzhak era Gvurá. O Yitzhak, por exceção de regra, ele se tornou nosso segundo patriarca. Porque toda regra da Torá, se ela tem uma exceção, a própria Torá traz a exceção. E no caso de Ismael, que era o primeiro filho, a Torá trouxe a exceção que Yitzhak Kareb Hazera, que o Yitzhak vai ser considerado a sua descendência. E não Ismael. E o Yitzhak era Gvurá. E o filho dele, o Esav, também era Gvurá. Só que o Yitzhak era Gvurá do lado bom e o Esav era a Gvurá do lado ruim, do lado impuro. E qual vai ser a diferença? O Yitzhak, ele era Gvurá do lado puro. Então, no que se expressa a Gvurá do lado puro? Qual é a expressão da Gvurá do lado puro? É que ele usa essa Gvurá, ele usa essa dureza para se autocontrolar. Isso é Gvurá do lado puro. Quer dizer, você é durão, seja durão com você próprio. Usa sua dureza para se controlar a si próprio. O Esav, ele era a dureza do lado impuro, ele era a Gvurá do lado impuro, então ele usou o fato dele ser durão, ele foi fascista, ele foi nazista, ele foi durão com os outros. Então, voltando agora que vocês entenderam como funciona a Gvura, voltando para o Ismael. Então, a Chesed é o contrário, a pessoa que é bom, a Gvura, a pessoa que é durão, a Gvura do lado bom, é que ele é durão com si próprio. Agora, a Chesed, da bondade do lado bom, a bondade do lado puro, não é que ele é bom para si próprio, é o contrário da Gvura. A bondade do lado puro é que ele é bom para os outros. Como Abraão, que ele ensinava a Torá para todo mundo. Ele fazia doação espiritual.
ele dava comida para todo mundo, fazia doação material. Então a pessoa que é boa, você tem que perguntar o que ele fez de bom. Abraão, ele ensinou a Torá, ele ensinou, ele deu comida para as pessoas, ele deu espiritual para as pessoas, ele deu material para as pessoas. Agora Ismael, ele é a bondade da clipá. O que quer dizer a bondade da clipá? Quer dizer, tudo que ele recebe de bom de Hashem, por causa que ele é a bondade do lado impuro, na hora que ele recebe alguma coisa boa de Hashem, de Deus, a prepotência dele sobe. Ele fala, olha como eu sou importante para Deus. Deus está me dando, quer dizer que eu sou muito importante. Então a prepotência dele sobe. Por causa que a prepotência dele sobe, para fazer com que ele faça tshuva, para fazer com que ele volte para o bom caminho, não adianta dar mais para ele, porque quanto mais você dá para ele, mais ele fica durão, mais a prepotência dele sobe, mais ele se acha dono do mundo. Então, nesse caso, entra a solução das maldições. Porque quando a gente faz a coisa errada, é por causa que a gente desceu no nível de impureza. Estamos vivendo uma situação impura. Vivendo uma situação impura, o único jeito de consertar isso é tirando a gente dessa situação impura, tirando a gente da impureza. Por causa que a gente está na impureza, a tendência é, quanto mais a gente receber, mais prepotência a gente vai ter. Como no caso do Ismael, que era a bondade da impureza. Então o único jeito de quebrar esse círculo vicioso é mandando uma maldição. E aí a maldição, ela quebra a prepotência, ela não acrescenta na prepotência. Depois que a prepotência se quebra, aí a gente é fácil fazer tshuva, aí a gente já procura ajuda divina, porque aí a gente já tem a humildade de procurar a ajuda divina, de pedir para Hashem ajudar. Então essa é a equação inteira. Por causa disso, o certo seria, quando a gente faz a coisa errada, como no exemplo do Baal Shem Tov, hoje Chai Elul, o Yortzed, o dia do nascimento, o Yortzed, Deus me livre, o Baal Shem Tov Yortzed em Shavuot, mas hoje é o dia do nascimento do Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov, ele contou uma história sobre a brachá, sobre o versículo que diz que quando vier para a pessoa a bênção e a maldição. E aí ele pergunta, o que quer dizer quando vê a bênção e a maldição? Quando vê a bênção, está todo mundo feliz. Então por que está escrito quando vê a bênção e a maldição? Se está falando sobre maldições, diz o Baal Shem Tov, tem uma bênção que ela é uma maldição. E qual é essa bênção? Aí o Baal Shem Tov traz um exemplo que realmente, esse exemplo é a nossa pergunta. Ele diz que num país muito bem organizado, uma pessoa, ele falou mal do rei. Então a polícia resolveu que essa pessoa está causando uma revolução. Ele começando a falar mal do rei, depois mais uma pessoa vai falar mal do rei, e mais uma pessoa vai falar mal do rei, até que vão depor o rei. Então a polícia recomendou o que eles faziam antigamente com uma pessoa que começava uma revolução, dar uma pena de morte para essa pessoa, e aí todo mundo ouvia que aconteceu isso e ninguém mais fazia a revolução. O rei falou, não, no lugar disso, dá para ele um emprego, funcionário público, coloca ele para trabalhar na equipe do rei. Aí ele era um caipira da roça, recebeu emprego de funcionário público, melhor salário, melhores condições de trabalho, ele ficou muito feliz. E aí ele começou a ouvir que tinha um rei. Quem era o rei? Que o rei era uma pessoa boa, que o rei ajudava todo mundo, que o rei era uma pessoa estudada, delicada. E aí o rei falou, cada vez vai promovendo ele, até ele chegar a trabalhar no próprio palácio. Aí cada vez foram promovendo ele, até um dia que ele já foi tão promovido que ele chega para trabalhar no próprio palácio do rei, ele vê como o rei é uma pessoa delicada, ele conhece o rei pessoalmente,
ele vê que o rei é uma pessoa muito sábia, muito delicada, e que cada um que entra lá, o rei ajuda, o rei soluciona problemas, e se não fosse esse rei, aquele país já teria morrido de fome. Se não fosse toda a sabedoria do rei, toda a bondade do rei. Aí o remorso dele, a cada nível que ele sobe, o remorso dele vai aumentando. Até que nessa hora que ele conhece o rei pessoalmente, o remorso dele já está tão grande, mas tão grande, que ele fala, olha, era melhor se eu fosse condenado à morte, quando eu comecei a falar mal do rei, eu não estaria sofrendo tanto quanto eu estou sofrendo agora por causa do remorso que eu tenho por ter falado mal do rei. E aí a gente vai agora para o assunto das maldições. Ou seja, Hashem poderia, e com muito prazer, quer dizer, ele para nós, ele não quer dar para a gente maldições. Imagina a mãe que tem que dar um tapinha na filha pequena para a filha não enfiar o ferro na tomada, a mãe sofre. Então a gente não quer dar para a gente maldições. Se as bênçãos funcionarem, quer dizer, se promover a gente, cada vez que a gente faz uma coisa errada, funcionasse, isso era o que iria acontecer. Quer dizer, a Hashem iria mostrar para a gente, olha, você se comportou errado, agora que você está mais próximo de Deus, você consegue enxergar que você se comportou errado. Mas a gente, no nosso caso, Deus me livre, de acordo com essa história que nos contou o Baal Shem Tov, que a pessoa falou, era melhor ter me dado um castigo do que me promovido, porque a dor do remorso, ela é maior do que a dor do sofrimento. Ou seja, a pessoa que fez uma coisa má para alguém e depois ele tem um remorso, e essa mesma pessoa ele sofreu, o sofrimento ele esquece, mas o remorso continua com ele a vida inteira. Então uma mulher brigou com alguém, a mulher deu à luz. Isso que ela deu à luz, que ela teve dores de parto, isso ela já esqueceu. Mas isso que ela maltratou alguém, esse remorso fica a vida inteira. Então a dor do remorso é maior do que o sofrimento. Então esse é o primeiro motivo que, por causa da bondade divina, a gente prefere, nós próprios preferimos sofrer do que estar nessa situação que a gente fez a coisa errada e a nossa vida melhorou, e aí a gente fica sofrendo com remorso de ter feito a coisa errada. Agora, quando a gente faz a coisa errada, a vida piora, aí a gente se sente feliz, fala, pelo menos fiz a coisa errada, mas estou recebendo uma retificação. Então esse seria um motivo. O outro motivo é que não adianta, quando a gente faz a coisa errada, não adianta promover a gente, porque na hora que a pessoa faz a coisa errada, ele afunda num nível espiritual de impureza. Quer dizer, ele está vivendo um nível espiritual de impuro. Por causa que ele está vivendo esse nível espiritual impuro, aí é o problema, que se você vai dar alguma coisa para ele, vai aumentar a prepotência, vai ser a Chesed do Ishmael. Ele vai sentir que ele é importante, ele vai sentir que ele é inteligente, ele vai sentir que ele é esperto, ele vai sentir que ele merece, e aí cada vez ele vai ficar pior. Então na hora que você na hora que ele recebe a maldição, a prepotência quebra, aí ele consegue enxergar. Então esses são os motivos, assim, de uma maneira bem genérica, os motivos que Hashem dá pra gente na hora que a gente faz a coisa errada. A Torá escreve que a nossa situação piora por causa desses motivos. Quer dizer, não é um castigo por ter feito a coisa errada, porque dá pra gente retificar a coisa errada de uma maneira positiva. Mas para isso, em primeiro lugar, a gente precisa se conscientizar de que o que a gente fez foi errado. Depois que a gente fez tshuva, aí a gente tem as duas possibilidades. Ou a gente retifica isso da maneira correta, como estava o povo de Israel que viveu no Egito, eles eram a reencarnação da geração que fez todas as atrocidades e causou o dilúvio, mas morreu feliz antes do dilúvio. Tiveram uma segunda chance para retificar.
Na segunda chance, eles construíram a Torre de Babel, eles falaram, chegamos até as nuvens lá, chegamos até o céu, vimos que não tem Deus, pode matar, pode roubar, pode fazer tudo de ruim. Terceira reencarnação, eles podiam retificar, eles foram os simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra. Depois eles nascem no Egito para retificar essas três reencarnações. E lá no Egito, a tribo de Levi, eles estão estudando o Torá o tempo todo, e as outras tribos foram escravizados. Então, e todo mundo retificou igual. Aí, mas aí dá para entender que tiveram que construir o Pitom e Ramsés por causa que construíram a Torre de Babel. Então, por que a tribo de Levi não precisou construir o Pitom e Ramsés? E aí entra todo o segredo da coisa. Diz o Zohar, na hora que foi decretado para o povo de Israel que eles vão trabalhar com Homer Levanim, que era cimento e tijolos, a tribo de Levi trocou o Homer por Kalva Homer e o Levanim por Libunil Cheta. Quer dizer, trocou o Homer, que é a palavra cimento em hebraico, quer dizer, o Homer tem dois significados. Pode ser um material ou pode ser uma coisa grave. Então, eles trocaram o material pelo Kalva Homer. O Kalva Homer é um dos jeitos de decifrar a Torá, de explicar a Torá. Uma das regras do Rabi Ishmael que é chamada de Kalva Homer. Kalva Homer quer dizer, no caso simples, a lei é assim, então quanto mais no caso grave. Então, se é proibido roubar 10 centavos, quanto mais que é proibido roubar R$1. Então, eles trocaram o Homer, trocaram o cimento, lá o barro que eles usavam como cimento, o material, pelo Kalva Homer, pelo estudo da Torá. Assim diz o Zohar. E eles trocaram os tijolos chamado Leviná, e tem uma das categorias do estudo da Torá é Libunil Cheta, que seria o esclarecimento da Halachá, o esclarecimento da lei. E é um esforço, ou seja, o estudo da Torá é um esforço. Então eles poderiam ter se esforçado construindo o Pitom e Ramsés, ou poderiam ter se esforçado estudando Torá. É claro que todo mundo iria querer cumprir esse decreto divino que eles teriam que ser escravizados. Todo mundo iria querer cumprir dessa maneira, estudando Torá. Então Hashem deu para eles essa oportunidade. O faraó, antes de começar a escravidão, o faraó fez lá projeto de escravidão do governo do Egito, só que ele começa assim, sem que ninguém saiba que é projeto de escravidão. Começa que é um projeto de construção. E nesse projeto de construção vai ser dado um incentivo do governo. O incentivo do governo vai ser que a cada tijolo colocado na construção de Pitom e Ramsés vai ser pago um dinar. Um dinar é uma moeda de um valor muito grande. Então, foi oferecido para o povo de Israel esse incentivo do governo. Gente, vocês vêm construir Pitom e Ramsés, cada tijolo que vocês colocam, vocês ganham um dinar. Aí teve o teste. Aí a tribo de Levi falou, a gente abre mão do dinheiro, não vamos perder um dia de estudos. As outras tribos falaram, olha, vai um dia trabalhar, você vai ter dinheiro sobrando, nos outros dias você estuda. Então todas as tribos foram lá trabalhar um dia, a tribo de Levi não abriu mão nem de um dia. Chegaram lá no trabalho, os fiscais egípcios, eles anotaram cada pessoa. No final do dia, a pessoa chega e fala, eu coloquei 200 tijolos.
eu coloquei 300 tijolos, eu coloquei 400 tijolos. E eles anotaram, falaram, olha, espera aí que o governo já vai contabilizar o seu salário. No outro dia o governo proclamou projeto escravidão, vocês tiveram mérito, vocês tiveram a honra de participar daqui para frente do projeto escravidão do governo do Egito. Aí eles falaram, não, nós somos fraquinhos, a gente não consegue colocar um tijolo na parede. Aí eles falaram, não tem problema, a gente tem a lista de cada um, quanto ele é capaz de fazer, vocês só vão fazer o que vocês conseguiram fazer ontem. E no dia anterior, que os egípcios mentiram para eles, falaram que vão pagar um dinar por tijolo, aí cada um fez o máximo. Então eles já tinham a contabilidade do máximo que cada pessoa pode trabalhar. Então, quer dizer, eles tiveram a possibilidade de escolher. Hoje também, a gente está sempre sendo testado. E é um teste que ele tem muitos detalhes. Ou seja, não é uma coisa simples. Cada teste, Deus me livre, está escrito na Gemara que o Rabbi Shimon Bar Yochai falou que tem que estudar a Torá o tempo todo. O Rabbi Ishmael falou que tem que trabalhar, e no tempo que você puder estudar a Torá, você estuda, mas tem que trabalhar, ganhar um salário e pagar suas contas. E está escrito que muitos fizeram como o Rabbi Shimon Bar Yochai e não deu certo. E muitos fizeram como o Rabbi Ishmael e deu certo. Quer dizer, eles se tornaram grandes sábios, mesmo trabalhando. Então, diz o Baal Shem Tov, novamente voltamos para o Chai Elul. Hoje é o dia do nascimento do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov falou, por que não deu certo? Porque uma alma tem um aspecto da alma. A Bechiná, que é chamado, muitos fizeram como o Rabbi Shimon Bar Yochai, mas eles não tinham aquele aspecto de alma do Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, por isso que a avaliação é difícil. Então a gente não deve aprender da nossa história aqui que você tem que parar de trabalhar e só estudar a Torá. Mas de vez em quando tem um menino que ele está aprendendo aqui no Brasil e que ele está lendo livros judaicos e ele não tem o que fazer aqui, então a gente fala para ele, então vai para Yeshiva, vai para Israel, vai para Yeshiva. Mas tem pessoas que a gente não pode falar isso para eles. Então, voltando para o assunto da maldição, o que a gente aprende dessa história, que hoje a gente não está na escravidão do Egito, o que a gente aprende da história é que sempre a gente consegue controlar, fazer de dois jeitos, duas formas diferentes, o nosso exílio nesse mundo. Ou seja, a pessoa fez uma coisa errada, está decretado para ele que tem que construir Pitom Ramsés. Ele pode escolher entre estudar a Torá com muito esforço ou ter que construir Pitom Ramsés. Então, se ele não optou pela solução de retificar o que ele fez de errado por meio da tzedakah, por meio da reza, tefilá, por meio da teshuvá, por meio do estudo de Torá, em última instância, vai acontecer para ele o que ele fez de errado, mas não mais do que o que ele fez de errado. Somente medida que negad medida, somente medida por medida, não mais do que isso. Aconteceu para ele o que ele fez de errado aqui na idolatria. Tinha lá o Deus do bem e o Deus do mal na mitologia dos gregos, que depois os romanos deturparam a mitologia dos gregos e também fizeram o Deus do bem e o Deus do mal, céu eterno, inferno eterno. Depois os romanos ficaram cristãos, então eles só maquiaram a mitologia com um pouquinho de folclore judaico, um pouquinho de literatura judaica deturpada por eles e um pouquinho de folclore judaico, mas continuaram os padrões básicos da mitologia, que era céu eterno, inferno eterno, Deus do bem, Deus do mal. Então, quer dizer, a pessoa roubou 10 centavos, então ele eternamente vai sofrer, que isso pela Torá, é problema psiquiátrico. Quer dizer, teria que mandar a pessoa para o fato da pessoa acreditar nisso já é problema de saúde mental.
Ele achar que Deus é um anormal desses, que Deus é um louco desses, que por causa que ele roubou 10 centavos, ele vai ficar agora eternamente queimando no inferno. Alguém que acredita nisso é problema psiquiátrico. Quer dizer, ele acha que Deus é tão louco, mas tão louco. Ou ele é muito bobinho, quer dizer, ele acha que Deus é um anormal, ele acha que Deus precisa de um psiquiatra. Quer dizer, a pessoa que acredita no inferno eterno, ele acha que Deus precisa de um psiquiatra. Mas, na verdade, o fato dele acreditar nisso é um problema, entende? Já é um problema que tem que ser tratado. Eu acho que muitos psiquiatras vão ganhar dinheiro com isso, fazendo uma ramificação da psiquiatria que é para tratar desses problemas do cristianismo, consequências do cristianismo, traumas do cristianismo. Acho que os psiquiatras vão ganhar bastante dinheiro cuidando disso. Mas a gente que, graças a Deus, tem a religião certa, que Deus deu a Torá para todo o povo de Israel, não foi facada pelas costas lá para grupinhos de 10 pessoas. O que é certo é que está escrito na Torá, tem uma linguagem que é uma linguagem muito metafórica, que ela diz olho por olho, dente por dente. Quer dizer que a pessoa não vai acontecer para ele mais do que o que ele próprio fez. Não é 2 olhos por um olho, não é 2 dentes por um dente. E mesmo que a linguagem é durona, é uma linguagem usada pelas pessoas da época, e dizem os nossos sábios, o pshat dessa linguagem, o lado simples de entender ela, é que a indenização por um olho é diferente da indenização por um dente. Mesmo assim diz o Zohar que ela vem te indicar que na hora que a pessoa quebrou o dente do outro, nessa hora está decretado para ele que o dente dele vai ser quebrado, e agora ele tem 3 reencarnações para retificar isso de uma maneira positiva. Quer dizer, ele se arrependeu, faz alguma coisa boa para compensar o que você fez de ruim. Se não se arrependeu, não fez coisa boa para compensar o que fez de ruim, então, afinal das contas, ele só vai acontecer para ele só o que ele fez para o outro. Não tem inferno eterno, não tem nada, só vai acontecer para ele somente o que ele fez, nada mais do que isso. Então você fala, então por que essas maldições? A pessoa não tinha feito nada, de repente aparece aí 98 maldições. Por quê? Porque a gente vai acumulando. Temos 3 reencarnações livres. Cada uma a pessoa pode fazer centenas de milhares de besteiras. E se não conseguiu retificar tudo, aí na 4ª está escrito lá que no 2º mandamento está escrito que Hashem ele é tão bom, mas tão bom que ele cobra até a 4ª geração de quem faz o mal. E a própria Torá fala que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. Então, o que quer dizer isso? Que não é, que Hashem não vai cobrar até a 4ª geração de quem faz o mal. Então por que está escrito que Hashem vai cobrar até a 4ª geração, se nem da primeira ele vai cobrar? E se nem tem como cobrar da 2ª geração, porque a 2ª geração, ela já aprendeu errado, então ela já não tem culpa do que fez. Aí a gente entra no Zohar, que ele diz, são 4 gerações biológicas, são 4 reencarnações. Então, por isso que chega aquela maldição, você fala, a pessoa não fez nada, e olha tudo que aconteceu de errado com ela, tudo que aconteceu, porque já é a 4ª reencarnação, e ele até aqui não mudou nada na vida dele, e Deus me livre, ele está vendo lá que o Irã está fazendo Estados Unidos do Oriente Médio, e o governo de Israel está vendo que o Irã já tem proxies, filiais, no Líbano, na Síria, no Iraque, no Catar, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Iêmen, e que já cercou Israel totalmente, e que já tem, e os Estados Unidos já perderam a guerra do Afeganistão, já fugiram correndo. Então ele está vendo que a situação não está simples, a gente está na frente da maldição. Aí o que eles fazem? O governo de Israel, são pessoas muito inteligentes, e eles cortam toda a tzedakah que eles estavam dando para as yeshivot, toda a tzedakah que estavam dando para as escolas judaicas que estão ensinando o Torá, cortam tudo. Então, assim,
o inútil do Irã ao desagradável do governo de Israel. E você falou, tá bom, no lugar de tentar retificar o que você fez de errado por meio de tzedakah, no lugar disso cortou a tzedakah. Quer dizer, o Irã tem lá a cidade dos mísseis. Os Estados Unidos fugiram. Os Estados Unidos, que era o nosso protetor, fugiram. E a gente ficou em frente ao Oriente Médio expandido. E o que a gente faz? Corta tzedakah. Não dá mais tzedakah. Então então, não vamos entrar nesse assunto, que Hashem me ajude a todo mundo, que não aconteça nada de ruim, que tenha já Geulah. Agora é a época propícia para Geulah, mas esse essa é a equação. Ou seja, tinha muitos detalhes. Pode ouvir várias vezes essa aula, que o conteúdo dela é básico, é importante. Você pode ouvir a nossa aula quando você está passando roupa, quando você está lavando roupa, quando você está dobrando as roupas, quando você está fazendo faxina no e-mail, fazendo faxina no WhatsApp, em qualquer horário, quando você está cozinhando, qualquer horário do dia, não vai te atrapalhar. Compra um fone de ouvido daqueles que entra dentro do ouvido, pode descontar do dinheiro da tzedakah, da sua caixinha, e assina aí YouTube Premium. Não sei quanto custa, que a gente assinou e cortaram nossa assinatura, mas se é 10, 20 reais, desconta da culpa de tzedakah também, da caixinha da tzedakah, e baixa nossa aula, assista ela em todos os horários que você está perdendo, que você está fazendo alguma coisa, que você está usando as suas mãos, os seus pés, você não precisa usar a cabeça. Aí ouça nossa aula nesse momento, ganhe tempo. כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע וכל טוב. Muita alegria.